A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e nós vamos meditar no Salmo de número 58, que foi escrito por Davi. E esse salmo, meus queridos, eu não sei se na leitura corrida, assim com os olhos, a gente conseguiria entender a profundidade da mensagem que Davi quer trazer para nós através dele, através desse poema que ele criou para adorar a Deus. Mas quando a gente olha cuidadosamente para as palavras, a gente consegue entender, e é esse entendimento que eu quero trazer para você. O Salmo, meus queridos, ele é um protesto contra o quê? Contra a corrupção que acontecia nos círculos de autoridade. Então, Davi aqui, ele está expondo aquilo que acontece no coração das pessoas que, revestidas do poder de julgar e do poder de comandar e de governar, ao invés de usarem isso para o bem, elas usam isso para os seus próprios interesses. Então, nós vamos ver nesse salmo mais ou menos assim, o início do salmo, né, versículo 1 e versículo 2, Davi se refere diretamente a essas pessoas, né? Ele vai falar, será que vocês poderosos, ou será que vocês juízes, está falando diretamente com eles. Do versículo 3 até o versículo 5, Davi vai descrever como que é o coração dessas pessoas. Do versículo 6 até o versículo 9, Davi vai fazer uma oração contra eles. E o versículo 10 e 11, que é o final do Salmo, mostra o justo se alegrando com a queda daqueles que governam de maneira injusta. Então, eu dou esse panorama para você, para que você, ao acompanhar a leitura, você possa ir vendo que Davi, ele está aqui pedindo a justiça de Deus. Ele não está dizendo que ele mesmo vai se rebelar, que ele mesmo vai fazer acontecer, mas ele está pedindo que o Senhor venha executar juízo e que os justos possam se alegrar. Porque, afinal de contas, aqueles que são postos em cargos de autoridade, qualquer autoridade, um patrão, um governante, o pai e a mãe, que são autoridades dentro de casa, toda figura de autoridade deveria reger com justiça, com a direção de Deus, pensando no bem comum, né? Pensando em qual é a vontade de Deus, mas isso nem sempre acontece. Então, vamos começar? Versículo de número 1 diz, será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração de vocês tramam injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como o feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. E ok, talvez você esteja pensando, nossa Rita, que oração é essa que Davi faz do verso 6 até o verso 9? Bom, meus queridos, é a oração de quem não havia conhecido ainda a graça de Jesus Cristo e estava pedindo que Deus executasse juízo. E eu falo isso porque a gente conhece Romanos, por exemplo, né? Romanos 12 é um dos textos, versículo 17, versículo 18. O Senhor nos diz, através do apóstolo Paulo, para nós não pagarmos o mal com o mal, né? Antes a gente fazer o bem diante de todos. Então, nós sabemos que após Cristo, nós somos convidados a realmente não revidar. Mas aqui, Davi também não está dizendo que vai ele revidar, mas ele está realmente orando e pedindo ao Senhor justiça. E quando fala, né, na oração, versículo 6, quebre os dentes deles,
É para você e eu, nós realmente imaginarmos uma fera sedenta de sangue, né? O que Davi está pedindo é: Senhor, quebra o poder deles, né? Ao quebrar os dentes, ao quebrar a mandíbula, você está deixando o animal impossibilitado de atacar e de ferir para matar e de morder a presa. Então, Davi está pedindo, em outras palavras, Deus, faça com que essas pessoas não tenham esse poder e essa autoridade, porque eles não estão usando isso da maneira correta. E Davi está pedindo que eles venham realmente a desaparecer, que eles saiam da posição em que eles estão. E embora, meus queridos, nós não sejamos convidados a pagar o mal com o mal e fazer uma oração em que a gente, pede coisas ruins para os nossos inimigos, nós somos convidados sim a interceder e muitas vezes até dizer: Pai, em nome de Jesus, muda o coração dessa pessoa, ou então, Senhor, tira essa posição de autoridade das mãos dela, porque assim como Davi, muitas vezes nós estamos diante de pessoas que têm essa autoridade e que, por gozar deste poder, eles têm a liberdade de disseminar o mal sem que ninguém se oponha a eles, sem que ninguém possa se opor a eles. Essa é a verdade. E no coração deles, como diz o versículo 2, no coração deles eles já tramam, não é uma autoridade que erra, né? Poxa, tomou uma decisão e errou. Não, ela tramou aquele mal no seu coração. Então Davi está orando e pedindo que Deus, venha remover o poder e que realmente haja um banho de sangue, que realmente essas pessoas não somente não tenham mais autoridade, mas que os justos possam ver que há justiça na terra, de que o Senhor, ele muitas vezes parece tardio em parar, a maldade, mas Deus, ele de maneira alguma chega atrasado, Às vezes nós julgamos que Deus podia ser mais rápido com algumas coisas, mas a verdade é que quando nós lemos a Bíblia, nós aprendemos que Deus nunca chega atrasado, Deus nunca é tardio no sentido de ter perdido a hora, Deus, ele dá a oportunidade do arrependimento, porque ele é bom, diferente de mim e de você que queremos sangue. Inclusive no versículo 3, Davi ele vai dizer que os ímpios, eles são mentirosos desde que nascem. E se você for olhar o Salmo 51, 5, nós vemos Davi falar a respeito dele mesmo. Davi fala: em pecado me concebeu a minha mãe. E se você tem acompanhado a leitura dos Salmos conosco, você sabe que o Salmo 51 foi o Salmo que Davi escreveu após ter feito exatamente aquilo que ele está condenando nesse Salmo. Quando Davi, usando da sua autoridade, mandou chamar Batseba, que era a esposa de Urias, que era um soldado dele que estava na guerra. Ele teve relações sexuais com essa moça. Ela engravidou. Ele tramou esconder o seu erro. Não deu certo, ele mandou matar o marido dela lá na guerra, Mandou deixar num lugar onde ele morresse. E sim, depois o profeta Natan vai realmente mostrar para nós que Deus atribuiu a Davi a responsabilidade da morte de Urias. E aí, então, ele vai lá e casa com a mulher e faz de conta que tá tudo bem, até que Deus traz o profeta para dizer para ele: não funciona assim. Eu estou vendo, eu estou em silêncio, mas eu estou vendo. Então, aqui nós vemos que Davi ele está falando de algo que é inerente ao homem. A maldade, a gente gosta de falar mal, os governantes, mas a verdade é que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, verso 23. Nós precisamos de Deus. Sem o Senhor, nenhum de nós é capaz de fazer o bem. Agora, a diferença entre Davi e esses que são denunciados aqui no Salmo 58 é que Davi se arrependeu. Ao ser confrontado pelo Senhor no seu erro, Davi voltou. E essa eu penso que é uma das lições desse salmo, Nós devemos sempre nos nós devemos voltar do caminho errado que traçarmos, aquilo que pecarmos, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão às pessoas envolvidas e voltar, mudar a nossa atitude. E nós devemos também orar, sabendo que Deus é aquele que vai julgar a nossa causa e Ele é justo, Ele não chega atrasado e Deus tem poder para tirar a autoridade de qualquer um, Deus tem o poder de remover. Ele remove reis, ele remove autoridades e o nosso papel é orar. De fato, nós devemos orar, e a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades para que tenhamos paz. E é isso que devemos fazer. Então,
Quer tenhamos um chefe injusto, quer estejamos debaixo da presidência de um injusto ou do governo de um injusto, ou caso o pai ou a mãe tenham atitudes injustas, né? Dominados pelo vício, dominados pelo egoísmo, que nós possamos orar mais do que tomar atitudes. Eu acho que é isso que o Salmo vem falando conosco durante o tempo todo. Mais do que tomarmos atitudes baseadas no nosso senso de justiça e sermos rebeldes, que nós possamos entregar o nosso coração a Deus e saber que Ele julga. Ele julga a nossa causa e Ele cuida de nós. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse salmo. Eu confesso que eu gostei muito desse salmo. E eu espero você, se o bom Deus permitir, no salmo de número 59.